Ontem à tarde eu estava, antes de vir para cá, antes de chegar aqui à tarde ontem, a Bel estava vendo jornal e aí eu parei na sala ali e estava passando uma matéria no jornal sobre o Rock in Rio. E aí apareceu alguém que abriu o show, que eu não lembro quem era, que abriu lá o festival e umas bandeiras passando. E uma das bandeiras foi a bandeira foi o arco-íris, a bandeira do arco-íris, falando sobre movimento homossexual, aquela coisa toda. E a hora que eu saí da sala, eu vi aquilo, fui pro quarto, fui tomar banho, eu acho, eu não lembro, e aí me deu uma revolta. Eu falei, Deus, mas eles pegaram a bandeira, eles pegaram o arco-íris, eles pegaram a aliança do Senhor e converteram aquilo num símbolo de pecado. Eu falei, dá vontade de pegar uma bandeira daquela gigante, escrever Jesus e pôr em cima de um prédio. E Deus falou, não ia adiantar. Eles ainda iam me vincular com o homossexualismo. Não tem o que ser feito. E não tem o que ser feito porque o mundo não conheceu a Deus por causa dos seus filhos, da sua igreja. O mundo não conheceu a aliança de Deus. Se você perguntar para a maioria das pessoas aí fora o que é o arco-íris, elas não sabem. Porque a aliança do Senhor, o amor que Deus teve pela humanidade quando olhou para Noé, não foi apresentado ao mundo. As leis foram. O mundo sabe na ponta da língua o que crente não pode fazer. O que pode e o que não pode, mas não conhece a aliança de Deus. Porque a igreja sempre apresentou as leis de Deus para o mundo, antes de apresentar o amor dele. Antes de apresentar quem ele é, a igreja apresenta o que pode e o que não pode. Porque isso é reflexo de como a igreja se relaciona com ele. Isso é o filho mais velho da parábola. Alguém que se relaciona com o pai, com o que pode e o que não pode. Está dentro da casa do pai, mas não conhece o amor do pai. E o pai tem que explicar para ele, mas você está aqui, é tudo seu. E ele não sabe que é dele. Porque como ele se submete a um julgo e a um juízo tão grande para dar dentro da casa do pai, há tanto trabalho para poder estar na casa do pai, ele não admite que o outro chegue de fora, depois de tanto pecado, e o amor do pai seja manifesto. Ele está dentro de casa e não conhece. E ele ainda está ali maldizendo para os empregados, para os servos, para aqueles que não são filhos. Olha o que meu pai está fazendo. E esse filho devia manifestar para aqueles servos e para todos que andavam perto as leis do pai, que era o que ele conhecia. O mundo não conhece o amor de Deus, porque a igreja nunca apresentou o amor de Deus ao mundo. Apresentou as regras e as leis. Porque amor, querido, custa caro. Amor não é barato. Amor, como o mundo diz que é amor, e por isso diz que Deus é amor, e o mundo todo peca debaixo da bandeira de que Jesus ama. E se Jesus ama, eu posso fazer o que eu quero. Isso é o que dizem. Jesus é amor, ele não vai me condenar porque eu estou pecando. Ele não vai me condenar porque eu sou assim. Porque o pecado já passou a fazer parte da natureza, já não é mais algo do lado de fora. E o mundo não conhece amor porque a igreja nunca quis manifestar amor, porque amor custa. E o preço do amor, querido, é morte. Não existe amor, manifestação de amor sem morte. Você não manifesta amor por ninguém sem morrer. É impossível. Se fosse possível, Jesus não teria ido para a cruz. É na cruz que você descobre amor. Por muito tempo eu lia João e eu via aquelas afirmações de João, de um discípulo a quem Jesus amava. E João fala de um jeito que você pode pensar, nossa, ele se acha, né? Ele escreve na terceira pessoa falando do discípulo a quem Jesus amava. Ele estava falando dele. Mas ele amava Jesus ao ponto de ir até o pé da cruz. O único que foi até ali. O único que não negou. O único que no momento em que Jesus não manifestava ser Deus, continuou do lado dele. Deus acabou de me lembrar de uma coisa. Eu fiz uma oração para Deus enquanto estava lá. Eu não sei se foi na noite do furacão ou em outra, mas eu ia, quando era umas 11h30 mais ou menos, a Bel ia dormir, eu ia para os corredores do hotel. Eram bem longos os corredores, estava todo mundo dormindo.
e de carpete, eu ficava descalço ali, e eu ia andar pelos corredores e orar. E eu lembro que numa daquelas noites eu fiz uma oração, daquelas bem de heresia mesmo. E eu falava assim para Deus, oh Deus, perdoa. Eu falava, Senhor, se um dia o Senhor deixasse de ser Deus, se eu fosse mandado embora do céu, e alguém assumisse seu lugar, eu ia embora com você, mesmo que você não fosse mais Deus, porque eu quero ficar perto de você. E aí, isso era João. Jesus na cruz, para todo mundo ele já não era mais Deus. Ele era um mentiroso que foi morto por causa dos seus pecados. E João não estava se importando com isso. João era amigo dele. João estava dizendo, não é por quem você, pelo que você fazia. Eu sou teu amigo. E aí Jesus entrega a mãe para ele. E só ali, depois da morte, Jesus começa a ser reconhecido até pelo mundo. Na boca do soldado, é filho de Deus. Porque o amor só é manifesto quando você chega até as últimas consequências para prover o que o outro precisa. Isso é amor. Isso é ágape. É uma escolha, não é sentimento. Por isso é mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Porque só assim o mundo vai conhecer a Deus. E a nossa natureza, queridos, de gente que nasceu cheio de rejeição, de gente que foi rejeitada desde o ventre, de gente que cresceu debaixo de opressão. A nossa natureza é de fazer algo para receber em troca depois. É de se submeter o quanto for necessário, ainda que seja só para receber um afago na cabeça. Só que isso nos custa caro, e quando chega no final a gente está emitindo juízo sobre a vida de pessoas e requerendo de Deus juízo sobre a vida de outras pessoas, porque não é justo que eu tenha que pagar um preço tão alto e o outro seja livre do pecado dele. O amor é Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. O amor é Senhor, eu não estou fazendo por eles porque eles merecem, eu estou fazendo porque eles precisam. É nisso que se manifesta o amor de Cristo. Eu comentei com vocês há um tempo atrás que eu estava orando a Deus e pedindo para Deus que eu queria conhecer Jesus. Que eu conheço Jesus? Conheço, conheço. Mas eu não tenho uma revelação de Jesus como eu tenho do Pai. De quem é essa pessoa? Como assim? Quem ele é? Como ele é? Como é a figura do Filho? Porque eu conheço a do Pai. E quando Deus começou a falar comigo a respeito de amor, e hoje de manhã, enquanto eu estava vindo para cá, eu comecei a entender de Deus, essa é a revelação do Filho. A manifestação do amor. Satanás, ele tem uma vantagem gigantesca na influência dele. Porque a natureza humana, ela não peca por lei. Ela não peca porque existem leis para que se faça. Ela peca pela própria natureza. A natureza do homem o imputa a fazer o que é errado de forma espontânea. Não é peso, não é cargo, não é encargo, não é nada. Aquele se prostitui, ela não faz aquilo. Ah, meu Deus, de novo vou ter que sair com um homem hoje à noite. Ela tem prazer naquilo. Por quê? Satanás também age da mesma forma. Ele sabe que é muito mais fácil agir através de natureza do que através de mandamentos. Então ele tem uma vantagem gigantesca, porque a natureza do homem já é corrompida. Por isso que o chamado de Deus nunca foi para que o homem viesse obedecer leis. Foi para que o homem viesse ter uma natureza transformada e os mandamentos fluam de forma espontânea de dentro dele. E com isso o amor vai fluir de forma natural, porque faz parte da minha natureza. Mas mesmo depois de muitos anos servindo a Deus, trabalhando para Ele, trabalhando para o reino, você pode ser pego ainda sem amar. Pedro, e não só Pedro, todos os outros aqui, Pedro tomou a frente. Pedro, eu te amo. Jesus não ama nada. Pedro, você não sabe o que é amor ainda. Não, eu te amo, você vai ver como você não me ama. E sabe como você vai descobrir que não me ama? Você não vai até as últimas consequências. No último minuto você ainda vai livrar a tua carne. É Pedro. Pedro está disposto a matar por Jesus, mas não está disposto a morrer por Jesus.
A coisa mais difícil é quando Deus pede para você, fica parado. Não se mexa. Ah, vão te atacar, vão vir com espada para cima, e Jesus fala, não se mexe, fica parado. Pedro pega a espada, ele está disposto a ir para cima de uma legião de soldados, e com certeza ele ia morrer. Porque era 12, um com espada, que era Pedro, contra aquele bando. E Pedro não media consequências para fazer o que Deus pedia a ele. Se Jesus pedisse para Pedro, enfrente a legião sozinho, Pedro enfrentaria. Você tem noção disso? Ele faria. Ele enfrentava qualquer coisa por Jesus. Jesus fala para ele, se entrega. Ele fala, não. Não é justo. Deus fala, mas quem disse que o amor tem a ver com justiça? Na verdade, só é necessário juízo e justiça sobre o homem pela falta de amor. Porque onde o amor reina, não é necessário. É Jesus falando, por que vocês estavam me procurando? Não é necessário armar esse bando de soldado para me pegar. Eu estava lá, era só vocês me chamarem que eu ia. Porque onde o amor é manifesto, não é necessário força. Existe entrega. E a maioria de nós está disposto a trabalhar muito, a fazer tudo que Deus peça. E se Ele não fala, a gente está pedindo às vezes. Fala mais, Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu faça. Me dê mais, me dá. Porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero me justificar nas coisas. Ele falou, não precisa de nada disso. Você só precisa se entregar. Mas você não consegue se render nem dentro da sua casa. Você não consegue se entregar dentro da sua própria casa. Você obedece ao seu marido pela lei. Você se submete pela lei. Deus falou, agora eu vou ler tudo que está escrito sobre submissão, porque eu sou submissa, eu quero ser. Ele falou, não, fecha isso. Morre. Na morte o amor vai ser percebido. É na entrega que ele é percebido. Não enquanto você está fazendo. Satanás não reconhece o meu trabalho. Pense em alguém que gosta de escravizar os outros para trabalhar, é ele. E a única coisa que me diferencia de Satanás e dos filhos de Satanás é o que ele não pode dar, que é amor. Satanás também tem filhos obedientes, muito obedientes. Essa semana atrás eu estava pesquisando, lendo, assistindo sobre Umbanda. Sobre potestade, sobre demônio, sobre uns negócios assim. E aí eu comecei a ver algumas pessoas famosas da mídia que têm pactos. E como eles são zelosos em cumprir. Como eles são obedientes. Muito mais do que os crentes, meu Deus. Mas nunca que eles fazem coisas que os crentes fazem na igreja e diante de Deus. Satanás não respeita a minha obediência. Satanás não respeita o meu trabalho, mas tem algo que ele não pode fazer, e que ele tem que se dobrar e quebrar toda a resistência quando é manifesto, é amor, porque isso ele não tem. Ele não tem a natureza de entrega, porque a queda dele foi justamente pela não submissão, por não se dobrar. E quando isso é manifesto em mim e em você, todo mundo tem que se dobrar. Ele não só fala, cuida dela, ele transfere para João a relação de mãe e filho. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. E ele pega o vínculo que ele tem com a mãe e transfere para aquele homem. É isso que o Senhor faz com homens. Transfere o vínculo que ele tem com a igreja para os homens. Cuide dela. Adorne ela, só não abuse dela, porque ela não é tua. Ele não entrega isso para Pedro, ele entrega isso para João. Mas amor, querido, não é coisa para menino. Meninos não sabem amar. Amor é fruto de maturidade. Pedro, a maioria de vocês já conhece, já sabe isso, mas Pedro está lá e falando aquilo para Jesus, eu não vou te negar. E eles falam, você vai me negar? Não, não vou. Ainda que todo mundo negue. E nisso os outros já estão olhando, falando, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vou te negar. E os outros falam, eu também não. Todo mundo fala, a gente também não vai. E todo mundo vai embora. E quando Jesus encontra Pedro, e começa aquela conversa com Pedro, e ele fala para Pedro, Pedro, você me
me ama? E Pedro fala, Jesus, não, você me ama mais do que os outros. E Pedro fala para ele, Jesus, eu gosto de você. Ágape e filéu. E Jesus fala, você me ágape. E Pedro fala, eu te filéu, eu gosto. Existe uma diferença muito grande nas duas coisas. O ágape, querida, é baseado em escolha, não é sentimento. E a época em que eu fiquei estudando isso e meditando sobre ágape, sobre amor que é escolha, sobre amor que é uma decisão, sobre amor de intenção e não de sentimento, isso começou a me dar medo de que isso esfriasse a relação com Deus, de que o Senhor não sente então carinho, afeto. E depois desse período em que eu fiz essa oração para Deus lá, Deus falou, entendeu agora? O ágape te leva a esse lugar do carinho e do afeto, aonde já passou do ponto da escolha moral, da escolha racional, e o sentimento vem de você se apaixonar por mim e querer estar perto de mim, independente de quem eu sou, da minha natureza de Deus. Isso é o ágape. E quando Pedro está tendo aquela conversa com Jesus, ele está falando, eu filéu, eu gosto. E nós não temos o direito, querido, de não amar. Entenda que afinidade, o gostar, é algo que você não vai ter com todo mundo. Eu não vou ter afinidade com todos. Mesmo Jesus no meio dos 12, tinha 3, que eram íntimos. Pedro, Tiago e João. E não é porque eles eram mais crentes que os outros. Não é porque eles oravam mais que os outros. Não é porque eles eram mais fervorosos. Não tinha nada de espiritual nisso. E não que Deus não tenha um sentido profético nisso. Mas o que Deus tinha ali? 3 homens que tinham mais a ver com Ele. Não tem a ver com propósito. Tem a ver com a carne de Jesus. Que gostava de conversar com os 3. Que quando precisava desabafar sua alma, era com os 3. Que quando ia chorar e sangrar sangue, e suar sangue, eram os 3 que Ele queria por perto. Para ajudá-lo, para estar perto. Isso é filéu. Isso a gente vai desenvolver com alguns. E é natural. Jesus amava os fariseus. Mas quando João Batista morre, Jesus não quer estar no meio de um monte de gente. Ele está com os íntimos. Ele quer estar com os amigos. Isso é filéu. O problema, querido, é que nós não temos direito de basear nosso ministério, de basear aquilo que você tem para fazer e o que nós temos para fazer como crentes lá fora, em filéu. Porque eu não submeto os outros a quem eu sou, mas a quem Cristo é em mim. E se de alguma forma eu não consigo me submeter ao que o outro é e ao erro do outro, é porque o que está sendo manifesto em mim nessa hora não é o amor. Eu não estou amando, eu estou gostando. Então eu escolho quem eu quero ministrar, quem eu quero perto, quem eu quero que faça parte da igreja, quem eu quero que faça parte do ministério. Isso não é ágape. Por isso é racional e por isso é mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, é imperativo. Não é um goste dele, um sinta. Não tem a ver com sinta, tem a ver com faça, com manifeste. Porque se você não entender isso, você não vai conseguir manifestar isso para o mundo. E quando você sair lá para fora para falar sobre Deus, a única coisa a respeito de Deus que você vai ter para mostrar são mandamentos. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Porque como é que você manifesta isso em você se não for através de amor? Qual a outra forma? Cristo em mim é a manifestação de amor do Pai. Só que eu me porto na maioria das vezes da mesma forma que os filhos do diabo. Com uma guerra de espadas, de leis, do que pode e do que não pode. De quem está mais certo. E Jesus fala, baixa a tua espada, Pedro. Se você viver por ela, você vai morrer por ela. Eu preciso de alguém disposto a se entregar, e não alguém disposto a matar. Todos estão dispostos a matar em nome de Jesus. Porque quando eu mato em nome dele, eu vingo a minha natureza. Por isso o povo de Israel é um povo de coração duro.
não tinha problema algum em apedrejar prostitutas. Sabe por quê? Porque as outras mulheres também tinham vontade de se prostituir e se seguravam para não pecar. Então não é justo que ela possa desfrutar do pecado e eu não. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela estava de boca cheia me contando que Deus falou para ela, Deus teve que tomar um negócio dela, ela perdeu, tomou um prejuízo em uma coisa, e aí Deus falou que ela tomou aquele prejuízo porque ela tinha voltado a pecar. E aí ela se acertou. Eu ouvi aquilo, eu falei, não acredito. Eu falei, mas espera um pouquinho, não te dói só o fato de ferir o coração dele? Ou seja, você deixa de pecar só por causa do juízo? Não machuca você saber que está machucando ele? Ela, deixa que isso é entre eu e Deus. Eu não acredito. Mas sabe qual é a verdade? No meio da igreja, a maioria, se Deus falasse assim, pode fazer que não vai mais para o inferno. Machuca o meu coração, mas não vai mais para o inferno. A maioria faria. Porque a preocupação está em não infringir leis que me condenem e não em agradar o coração dele. Porque a relação não é de amor. Não existe relacionamento de amor com ele. Existe cumprimento de mandamentos e ordenanças. Viver com as pedras na mão. Pesadas para carregar. E por isso quando eu vejo alguém errando, eu pego aquelas mesmas pedras que eu carrego há tanto tempo do que eu não posso fazer e jogo em cima da pessoa. Eu não consigo ter amor por aquilo. Eu não consigo olhar com misericórdia para o que ela está fazendo. Porque o que tem nas minhas mãos são as mesmas pedras de Moisés. E não a natureza de Jesus. 3 evangelhos falando sobre Jesus. Sobre a história. O que ele fez, para onde ele foi, quem ele era. E um falando do amigo. João, quando começa a escrever, ele fala, eu vou falar do meu amigo. E ele está pouco preocupado em falar de onde nasceu, para onde foi, para onde veio. E, gente, todos os evangelhos foram inspirados pelo Senhor com um propósito específico. Mas refletem a natureza de quem escreveu. E João está falando do amigo dele. Do homem que ele conheceu. Que por acaso era Deus. Mas antes de ser Deus, ele é meu amigo. Eu amo ele pelo relacionamento que eu tenho com ele. E não porque ele cura pessoas. Então eu amo ele enquanto ele está prometendo ministério, enquanto ele está fazendo coisas. E eu amo ele quando ele está morrendo. Quando ninguém mais quer estar perto dele. Quando isso pode custar a minha vida. Eu continuo amando a ele. E Pedro está lá reconhecendo agora que eu só gosto de você. Eu não consigo me entregar. Trabalhar eu trabalho, o quanto o Senhor pedir. Eu faço o quanto for necessário, mas eu não consigo me entregar. Fala aqui que eu tenho que fazer pela minha esposa. Eu tenho que suprir, tenho que proteger, tenho que dar. Ah, entendi e tal. Você fala, não, morre por ela. Ah, não. Mas sem uma espada na mão, só morre. Eu não consigo. Fala, nisso manifesta. Você não ama Pedro. E ele não fala isso para Pedro como condenação. Porque isso é outra coisa que vai vir para quem trabalha muito. Quando alguém te confronta e diz, você não ama. Quando Jesus te confronta e fala, está vendo como você não ama? Você levanta a espada. Jesus fala, não estou te condenando, Pedro. Eu preciso que você enxergue isso. Eu preciso que você entenda o que é amor. O amor é entrega, o amor não é fazer. Se isso não fizer parte da tua natureza, se o morrer pela tua esposa não estiver na tua natureza, esquece. O cumprimento de leis tem limite, é impossível ao homem se auto-justificar, por isso Jesus teve que morrer. Porque Deus sabia, é impossível. Os pecados não eram pagos com sacrifício de cordeiros, de bois. A Bíblia diz que eles ficaram guardados debaixo da paciência de Deus, até que o sangue de Cristo veio. Porque a única forma de se remir é através de amor, não é através de leis. Então você pode segurar igual um balão dentro da sua casa.
eu vou fazer, porque aqui vai chegar uma hora você vai estourar, porque existe limite para isso. Se isso não fizer parte da tua natureza, se o amar não fizer parte da tua natureza, você vai tolerar membros da igreja, gente ruim, gente cascuda, por um tempo, e uma hora você vai explodir. A única forma de não ter limites é em amor. É com uma natureza que não sabe fazer diferente. Até que ponto? Até a morte. Até a entrega total. Ou eu me torno o filho mais velho. Não, mas não está certo, não é justo. Tem que julgar mesmo, tem que vingar mesmo, tem que pesar a mão em cima. Por quê? Porque eu trabalhei pra caramba, agora o outro está aí fazendo. Senhor, não impute a eles esse erro. Eles não sabem o que fazem, Pai. Eles são meninos. E quando Pedro reconhece isso, Pedro, você me ama mais do que eles? Não, eu gosto. Pedro, você me ama mais do que eles? Não, eu gosto de você, Senhor. Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu gosto de você. E Jesus fala, agora a gente se acertou. O que você precisa é saber disso, Pedro. Isso não muda quem você é. Isso não muda que eu vou entregar as chaves do ministério na tua mão. Eu já sabia que você não me amava quando disse que era você, Pedro. E eu não disse que era você porque você é melhor que os outros. Porque o Pai te revelou algumas coisas que me fez perceber que é você o cara que Deus quer para fazer isso. Mas deixa eu te falar, Pedro. Você é menino. Você está no meio do caminho. Então Jesus fala, quando você era menino, você se vestia e decidia para onde você ia. Você não é mais menino. Isso está implícito ali. Mas quando você for mais velho, que você também ainda não é, sabe qual é o sinal de que você vai ser mais velho, Pedro? Você não vai mais se auto-justificar. Você se vestia quando era menino. Outros vão te justificar. E vão te conduzir por onde você não quer ir. Você não vai mais decidir, Pedro, para onde você vai e qual vai ser a sua justificação diante dos outros. E a Bíblia diz que Jesus estava falando a respeito da morte que Pedro teria. Jesus está dizendo, quando você for maduro, você vai se entregar para morrer. E isso é o sinal de maturidade. E lá, o ágape vai estar sendo manifesto em você. Não é pelo quanto você faz para mim. Não é pelo quanto você fica puxando na memória o quanto você já entregou, o quanto eu já fiz. Para pensar nisso, gente. Para pensar o como isso é mesquinho. E existe dentro a sua caderneta com a sua planilha de tudo que você já fez para Deus, de todas as renúncias. E cada vez que você se sente injustiçado ou que Deus te pede algo a mais, você vai lá e puxa a caderneta para olhar e falar que desaforo. Mais ainda, mais. Eu falo, taca fogo nessa porcaria. Porque ainda não é natureza. Eu ainda gosto de Deus. Eu ainda não me entrego até a morte sem pensar. Eu não imagino João calculando. Nossa, mas e se eu for? Será que podem me pegar lá? Mas nunca. Você imagina teu filho num hospital, internado. Você acha que você fica pensando, mas se eu for arrumar briga com os policiais, eles podem me prender. Mas a minha reputação, você não pensa em nada disso. Você sai da sua casa com a roupa que você tiver. Você entra num táxi sem saber se tem dinheiro. Você avança para dentro daquele hospital e derruba quem estiver na frente. Você não calcula consequências para estar perto. Sabe por quê? Porque você ama. E amor não tem preço. Amor não mede, amor não tem limites, amor não faz contas. O amor se move. João não ficou calculando se podia ser preso, se podia morrer. Ele foi. Quando que eu vou deixar meu amigo lá nessa hora? Você acha que João esperava alguma coisa de Jesus? Receber, ganhar algo dele ainda? E todos os outros, queridos, eles se arrependeram no que fizeram. A Bíblia diz que quando o olhar de Jesus encontra Pedro lá no pátio do templo, Pedro sai e chora amargamente, ou seja, ele se arrepende daquilo.
Pedro conhecia Jesus, o amor de Jesus. Ele ainda não tinha, mas ele conhecia. Judas não conhecia. Por isso que Pedro encontra um lugar de reconciliação. Judas não conhece esse lugar, ele se mata. Sabe igrejas que dizem que não tem perdão? Que o amor de Jesus tem limites? Isso acontece com os membros quando pecam. Espiritualmente eles se matam. Eles saem e se enforcam. Judas. Quanto mais rígida a igreja, mais leis, mais pode ou não pode, maior o nível de hipocrisia que existe no nosso meio. Porque eu preciso demonstrar um nível de obediência, de cumprimento de leis, que me levam à hipocrisia, porque é mentira. É impossível ao homem se auto-justificar através de obediência. A obediência manifesta uma natureza. A obediência nega a rebeldia de Satanás imputada dentro de cada homem. Mas ela é um caminho para chegar ao amor do Pai. Ela não é um fim em si mesma. O objetivo de Deus não é ter filhos obedientes, é ter filhos que têm uma natureza dele. E por isso cumprem a mesma coisa que ele cumpre. O Senhor vai nos levar para lugares, vai fazer coisas e a gente sabe disso. E está começando a fazer. Mas se isso não estiver dentro da gente, a humildade de reconhecer e de confessar diante de Deus, eu não amo. Eu achei que eu amava. Mas é mentira. E de saber que isso não é condenação. Eu estou falando, a única forma de você amar é se eu morar dentro de você e arrancar de dentro de você toda a natureza lá de trás. É a única maneira. Não tem outra forma. Por isso que dentro da igreja a gente vive hipocrisia. A gente prega sobre casamento, a gente prega sobre submissão, sobre o homem morrer pela mulher, a gente prega sobre um monte de coisa. E quando chega dentro de casa, cada um de vocês sabe se consegue fazer ou não. E como o pau fecha. Porque ele não consegue morrer, ela não consegue se calar, porque não faz parte de uma natureza. Então acumula até um certo ponto e pá, eu explodo. E sai tudo. Depois, vamos começar de novo. Me arrependo, peço perdão do pecado e vamos começar outra vez. Obediência. E Deus falou, impossível. Se você não parar e falar diante de Deus, eu não sei morrer por ela. Eu não consigo morrer por ela. Eu não consigo morrer por ninguém que não seja por mim mesmo. E o Senhor vai falar isso. Agora a gente está conversando. Porque agora você está clamando a mim para que a minha natureza entre em você. E não está pegando o que está escrito aqui e correndo para casa para tentar fazer. Vocês entendem por que Deus não deu isso aqui para os homens da Bíblia? Para os grandes homens, eles não tinham isso aqui debaixo. O que Deus estava dizendo com isso não é que isso aqui não é útil. O que Ele estava dizendo é que a essência disso é que ela entre dentro de você. Então para os homens que eu coloquei para andar do meu lado e que permitiram que eu entrasse dentro, não é necessário que esteja do lado de fora. Não adianta estar aqui, se não estiver aqui dentro. Se não fizer parte de mim. Você vai pregar amor e vai ser um hipócrita dentro da tua casa. Vai ser um hipócrita em qualquer outro lugar. Mas não vai ser uma verdade. Porque começa reconhecendo e confessando. Pedro falou uma vez diante de todos, eu não nego. Jesus falou para ele, confessa agora diante de todo mundo, 3 vezes. Imagina que humilhação, entre aspas. Não é ajoelha aqui e confessa diante do Senhor. É diante de todo mundo. Fala aí, Pedro. Você me ama mesmo? Não sei que falou que amava. E Pedro fala, não amo, eu gosto. Jesus fala, agora eu posso gerar. Maturidade, querido, é para quem é pequeno. Deus só pode agregar crescimento a você quando você reconhece que não é grande. Quando dentro de você já existe preenchido o espaço sobre uma área que você disse que não precisa, Deus não tem o que fazer ali. A única forma de Deus começar a tocar em algumas áreas da nossa vida
é a gente reconhecer algumas coisas. Entenda que a lei, ela é aio. E a maioria de nós, quando entrou na igreja, quando conheceu Jesus, nós o conhecemos pela lei. E Deus deixa aquilo e permite que por anos a gente ande debaixo da lei, falando é uma forma de te resguardar, enquanto o amor não te é revelado. Não te é revelado porque não tem pessoas para te amar. Não te é revelado porque não é tempo. Não te é revelado por uma série de coisas. E Ele permite que a gente cresça na lei. Mas isso não quer dizer que esse é o final das coisas, que esse é o propósito dele. A lei nunca foi o propósito. Mesmo a lei era a manifestação de graça. A sua existência é graça. A minha existência é graça. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com queda de Adão. Mesmo antes de Adão pecar, ele era merecedor daquilo. Quem que merece alguma coisa? Nunca foi merecimento, foi desejo de relacionamento. E até hoje Deus não consumiu a terra, porque Ele deseja relacionamento. Cada vez que Ele esticava a aliança e criava uma nova forma de manter a aliança dele com o homem, Ele estava falando, eu desejo me relacionar com filhos, não com servos. Com quem é parecido comigo e não quem faz as coisas que eu peço. Mesmo Abraão, o homem que teve a revelação de pai, que manifestou pai, ele por muito tempo ele olhou para Deus achando que a descendência viria do servo Eleazar. Estou falando, você não está entendendo. Natureza não pode ser manifesta através de servo. Trabalho pode ser manifesto através de servo. Natureza não. Natureza vem de formação, de descendência, de geração. Tem que ser um filho teu, Abraão. Tem que nascer de você. Não nasce de ler isso aqui e decorar e cumprir, mudar tua voz na hora de pregar, e empenhar. Sabe aquelas coisas, aquele circo que a gente conhece? Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com quanto você sabe decorar o que está aqui. Tem a ver com quanto você é quem eu sou. E nisso o mundo vai ver o meu amor. Quando você for. E nisso a igreja e os ministérios não vão nem te reconhecer. Vão olhar para a tua cara e falar, você não tem cara de Deus. Fala, eu tenho mais do que você imagina. É porque você nunca conheceu o Pai. Você conhece o Deus de Israel, você não conhece meu Pai. Você não conhece o teu Pai. Por isso que você mora no quintal da casa dele há tanto tempo. E quando você vê ele servindo um novilho diante de mim, você ainda aponta o dedo e fala, não é justo ele ganhar tanta coisa. Não é justo presentear essa pessoa, ela não merece. Não está certo. Mas quem disse que é merecimento, amor? O que você fez algum dia para merecer amor, querido? O quê? Para merecer ágape. Para merecer que alguém morra por você. Filha, o que você fez para o seu marido, para merecer que teu marido morra por você? Me fala. O quê? O que você fez? O que você fez? Me conta. O que você fez para merecer que teu marido morra por você? Nada. Às vezes você merece que ele te mate. Você não fez nada para merecer isso. Isso é graça. Isso não se dá porque você fica apontando na Bíblia. Está aqui, você tem que me... Não se dá por isso. E o que você fez para que ela te obedeça? Se submeta a você? Ah, eu pago as contas da casa. Você paga nada, cara. Você não paga nem o ar que você respira. Você não sustenta nem o ar que você respira. Não é merecimento, é graça. Enquanto você não entender isso, não reconhecer diante do Senhor, eu não consigo, eu não sou, eu não amo. Eu ainda não atingi o lugar do ágape. Porque quando eu atingir, vai doer. Cada cravada que der no meu braço vai doer. Cada chicotada que me derem, vai doer, vai sangrar. E eu posso morrer de verdade. Mas não vai ser pesado fazer. Não vai ser uma luta interna o ter que fazer. Pedro, você vai se entregar e vão te conduzir. Não vão te amarrar. Vão te conduzir para onde você tem que ir. E você vai permitir que isso aconteça. Porque isso é maturidade, Pedro. Amor é coisa para a gente madura em Cristo. Para a gente que deixou as coisas de menino. A igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons e milagres e maravilhas das cartas que Paulo escreveu. Todos os dons tinham naquela igreja. E quando a gente faz seminário de dons aqui, a carta de Corinto é a base
para quase que tudo que a gente vai falar, porque ali tem de tudo, ali tem os apóstolos, tem profetas, dom de cura, dom de revelação, todos os dons estão presentes, fervescendo ali dentro. E aí Paulo se apresenta no capítulo 1, falando no começo do capítulo 1, tudo bom com vocês? Fiquei sabendo de vocês aí, do que está acontecendo, saúdo vocês. Logo em seguida ele vem, olha, eu estou ouvindo umas coisas, que dentro da igreja é pior do que no mundo. Eu estou sabendo que aí tem filho pegando a mulher do pai. Que história é essa? Na igreja onde o fogo cai, na igreja onde os dons se manifestam, onde o paralítico levanta da cadeira, Paulo está falando, tem filho se deitando com a mulher do pai. Tem prostituição aí, que a cidade está dizendo que nem fora da igreja acontece de uma forma tão pesada como acontece aí dentro. Paulo fala, é sério isso? E ele discorre falando sobre todo o pecado daquela igreja, todo o erro, e como aquela igreja está agarrada no conhecimento e na sabedoria. E ele fala, eu não me apresentei a vocês falando de sabedoria humana. Eu nunca me apresentei a vocês tentando ser sábio entre vocês. Eu sempre manifestei o poder de Deus como confirmação, como manifestação da presença dele. Ele está falando, vocês estão tentando na cabeça cumprir o propósito. E o pecado vai entrando, e a hipocrisia vai tomando a igreja. E ele vai discorrendo isso em todos os capítulos. E quando chega no capítulo 13... ele chega e fala, eu vou apresentar a vocês um caminho mais excelente. Deixa eu ler para vocês. No capítulo 12 ele começa a falar sobre dons espirituais e dá aula ali sobre todos os dons, e ele fala sobre profetas, cada um fala de uma vez. Ele começa a botar ordem na igreja, e falando, é certo mesmo, tudo isso foi Deus que deu. E no final do capítulo 12, ele diz assim, porventura são todos apóstolos? 28, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele diz, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele está falando, foi Deus que Deus mesmo deu dons, talentos, capacitou vocês com dons de cura, de operação de milagres, de coisas sobrenaturais. Mas igreja de Corinto, tem um caminho que é mais excelente do que esses pelo qual vocês estão conduzindo a igreja. E ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que, e quando ele falar a língua dos anjos, querido, é a língua com qual os anjos se relacionam com o Pai. Ainda que eu falasse diretamente com Deus, e ouvisse o que é dito no céu, na língua dos céus, seria só barulho, de quando você bate num sino, barulho que vai e não cumpre propósito algum, além de fazer barulho no ouvido. Sem amor, esse dom não valeria de nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ele não está dizendo que os montes não se moveriam. Ele não está dizendo que as pessoas não seriam curadas. Ele está dizendo, eu nada seria. Para mim de nada adiantaria. Eu vou trabalhar a vida inteira no ministério. Eu vou curar pessoas. Eu vou libertar pessoas. Eu vou profetizar, eu vou evangelizar. Mas eu continuo sendo nada. Porque o que me faz em Deus não é o que eu faço para Ele, mas quem eu me torno nele. Eu não vou ser aceito diante do meu Pai, não vou me sentar do lado dele no céu pelo que eu fiz, mas pelo que eu me tornei. Você entende isso? É difícil entender isso. Seu relacionamento com teu pai não se dá pelo quanto você trabalha ou pelo que você faz, mas pelo que você é. Então, ainda que eu cure, se o ágape não fizer parte de mim, eu não sou nada. Nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria.
Ainda que você dê o seu dízimo, sua oferta. Eu sou um homem super generoso. Eu abandonei o meu emprego pelo amor a Deus. E por tudo isso, eu sou de Deus. Ele fala, ele não fala eu não sou aqui. Ele fala, não me aproveita sem amor. Sabe a história do que eu semeio e eu recebo? Ele fala, não gera. Porque não tem amor envolvido. Porque não tem renúncia envolvida. Tem uma semeadura esperando algo em troca. Não te aproveita em nada. Eu entrego meu corpo para ser queimado, mas não é por amor, é por exibição. Eu vou lá na frente lavar os pés dos pastores. Deus está olhando e falou, você é mais orgulhoso do que eles. Que conversa é essa que você está se dobrando, você está fazendo diante da igreja? Jesus não lavou pé de discípulo em público. Ele fez sozinho. O propósito dele não era exibição. Nem isso gera proveito. Por isso que às vezes você trabalha, dizima, oferta, faz tudo que o mandamento dá, e isso não gera nada em você, porque não tem amor envolvido. Enquanto que uma viúva joga 2 moedas, Jesus falou, fez mais que todo mundo. Ela fez mais que Davi, ela fez mais que Salomão. Ela deu tudo o que tinha, sem esperar nada em troca. Por isso Jesus não vai atrás dela para dar comida para ela. Ele fala, meu pai vai cuidar. E aí ele começa a falar sobre o amor. O amor é sofredor. O amor é bom. Não é invejoso. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor, querido. Isso é a natureza de Jesus dentro de mim e dentro de você. Não tem nada a ver com o que eu faço. O que eu faço pode ser reflexo do amor que está em mim. Mas não necessariamente o que eu faço é em função de amor. Pode ser em função de ser amado, porque eu nunca fui. Então eu faço para ser amado. Eu faço para ser valorizado, porque eu nunca fui. Eu sempre fui o feio da casa, o que não valia nada, a filha que não dava para nada, que não ia dar em nada. Então quando eu trabalho hoje, eu faço coisas para Deus, e pessoas me reconhecem, me abraçam, e falam, homem de Deus, mulher de Deus, aquilo é um afago dentro da minha alma. Ai, Jesus fala, mas isso não te gera nada, porque você sabe que o vazio no outro dia está lá de novo, igual droga. Aquele buraco dentro de novo, precisando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque ainda não ocupou. É insaciável. E ouve o que eu estou te falando, quem tem experiência com isso. É insaciável. Isso é igual fogo. Não cansa de comer. Mas é o único caminho, querido, para isso ser arrumado na tua vida. Para nós sermos sarados nisso, para tudo que o Senhor tem para colocar diante de nós, é reconhecimento, é confissão. Deus não fez aquilo para expor Pedro, para humilhar Pedro diante dos outros e falar, está vendo como eu tinha razão? Ele falou, Pedro, você precisa reconhecer e entender isso. Enquanto o teu orgulho ficar batendo na tua porta e falando, não, eu amo sim, você não vai conseguir, Pedro. Você tem que entender o que é amor primeiro. Amor pega a cinta para corrigir os filhos. Deus corrige os filhos que ama. Entender que amor é escolha em fazer o que o outro precisa, que pode ser correção, inclusive, e não o que o outro merece, ou o que eu estou disposto a dar, mas o que ele precisa é a Olívia. O amor da Regiane não está em dar para a Olívia o que ela está com vontade, não está em dar o peito para a Olívia a hora que ela está com tempo livre, a hora que ela está descansada, mas o amor é manifesto porque ela dá para a Olívia na hora que a Olívia precisa, ainda que isso custe a ela não dormir, ainda que isso custe a ela não poder fazer um monte de coisa que antes ela fazia. É nisso que a Olívia vai crescer, olhando para a mãe e falando, ela me ama. E o vínculo de amor é estabelecido entre as duas, porque ela começa a ver alguém que morre por ela a todo momento. Isso é quebrado dentro de casa, quando uma criança ouve da mãe, você só me dá trabalho,
Você só acaba com a minha vida. Você, olha, eu tive que largar tal coisa por causa de você. O que ela está dizendo? Eu não te amo, porque eu não me movo em função da tua necessidade. E se você não se adequa a quem eu sou e ao que eu estou com vontade de fazer, a gente não consegue manter esse relacionamento. Por isso que os casamentos se destroem hoje. Porque eles são baseados em afinidade. Ah, não deu certo. O que é não deu certo? Não deu certo, a gente é diferente. É lógico que é diferente. O amor está justamente em eu me moldar à necessidade do outro, não o que ele quer, ao que ele precisa. Amor é eu dar a você não o que você quer, mas o que você precisa. É muito fácil eu dar para você o que você quer. Isso vai fazer com que você goste de mim. Então, na verdade, eu me amo e não te amo. Eu faço para receber o abraço de volta. Te amar é falar assim, pega as suas coisas e vai embora. Você precisa. Ah, mas você não vai gostar de mim. Eu não estou. Vai me fazer feliz saber que você vai cumprir o teu propósito. É nisso que eu manifesto que eu te amo. E não que você gostou do que eu fiz. Abraão amava tanto Isaac, que estava disposto a matar Isaac. Porque sabia que o melhor para Isaac era estar no centro da vontade de Deus. E se o centro da vontade de Deus era Isaac morto, eu vou cumprir na vida desse menino o que é bom para ele. Ainda que doa em mim matar esse menino. Fica de pé, querido. Por amor a ti, eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu abro mão por amor a ti, eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu abro mão por amor a ti, eu renuncio só pra te servir. Olha como é engraçado, querido. É muito fácil para você, quando você conhece a Jesus e se entrega a Ele, reconhecer os pecados que são visíveis aos olhos dos outros. Você não tem como negar, então você confessa. Você não confessa porque Jesus entrou em mim, então agora eu não consigo mais conviver com o erro. Consegue. Oxe, pensa na hipocrisia que existe dentro da igreja. Lógico que consegue. Mas sabe por que a gente tem facilidade em ser tratado? Porque ele está diante dos olhos dos outros. E a única coisa que Deus toca é o que tem luz para o lado de fora. Por isso que a primeira coisa que Deus fez na criação do mundo foi haja luz. Porque no caos eu só arrumo sobre a luz. O que você coloca a luz em cima é onde eu posso tocar. Então esses erros, esses pecados lá de trás, coisas da minha natureza, que eu sou obrigado a trazer para fora, porque eles são manifestos em obras que são claras e evidentes, esses eu trago para fora. E nesse o Senhor pode tocar. Mas tem outros que são fáceis de ficarem escondidos. E eu não abro. E falo, eu não sou. Não, mas eu não sou isso aí não. E Deus fala, então tá bom. Porque eu só posso tocar naquilo que você me dá autoridade para tocar. Se você está dizendo que isso nem existe, como é que eu posso tocar? Você entende? Por isso que aqueles dois homens orando, e o fariseu está lá falando, ó, eu sou bom, olha como eu sou bom, olha como eu sou trabalho, não sou igual esse coitado que está orando aí do lado. E o outro, que cumpria tudo direitinho, está falando, Senhor, eu sou todo errado. Tem misericórdia de mim, Pai. E se tem mais alguma coisa, você pode mostrar também. E por isso pode ser que você passe a vida inteira mancando em Deus. E em lugares altos, ministrando, pregando, fluindo, curando, mas mancando, porque não abre algumas coisas. Porque não se permite reconhecer algumas coisas. E você precisa identificar dentro de você. Senhor, realmente, eu não te amo como eu achei que amava. Por quê, Senhor? O amor é sofredor. Mas eu fujo do sofrimento, ainda que isso custe desobediência.
Eu fujo do sofrimento se for em função de outro. Ele que pague o preço dele, ele que errou. Ele torrou o dinheiro dele com as prostitutas e agora vem para casa tocar na herança de novo. Ele que fique lá comendo com porcos. Então, Senhor, eu não sou sofredor. Não é o teu amor que está aqui dentro. O amor é bondoso, mas eu tenho maldade ainda dentro de mim às vezes. Eu desejo ver o Senhor julgando pessoas. Eu desejo que o Senhor pese a mão sobre pessoas. Eu, Jean, desejo às vezes que Deus pese a mão em cima de gente. Você acredita? Acredita, é verdade. Tem gente que quando vem na minha mente, eu tenho que falar, Senhor, eu não quero pensar. E é isso que eu faço. Eu ainda não estou pronto, Pai, para pensar em algumas pessoas. Porque eu sei que o meu coração vai desejar juízo sobre elas. E eu não quero dar espaço para isso no meu coração. Trata isso dentro de mim. Arruma isso. Mas eu não vou dar espaço. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. O amor de Deus, querido, nunca vai fazer com que você se sinta mais do que o outro em Deus. Quem faz isso é o jugo dos homens na igreja. Pelo que eu sei mais, pelo quanto eu sei mais, pelo quanto eu tenho mais dele. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Todas as vezes que você se relaciona com Deus ou com a igreja, buscando aquilo só que te interessa, não é o amor de Deus. E você precisa fazer um checklist na tua vida. E se você no final do checklist dizer assim, não é comigo não, eu amo, o amor de Cristo está bombando aqui dentro de mim, então tá bom. Então esquece o que eu falei, não é para você. Mas saiba que você é responsável diante do Senhor por confessar diante dele e diante de quem quer que seja, Senhor, eu gosto. Tem áreas da minha vida que eu ainda filéu, que eu ainda me relaciono por afinidade, que eu ainda me relaciono porque nas áreas que me agradam, no meu casamento que eu me submeto até o ponto em que eu acho que é justo. Isso não é morrer, isso é escolher onde pode me ferir. Jesus não escolheu quantas chicotadas ia tomar e o tipo de morte que ia ter. Pedro, você não vai escolher os seus caminhos, você vai entregar e outros vão te conduzir para onde você não gostaria de ir. O amor entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. E hoje nós vamos confessar diante do céu e do inferno. Porque quando a gente confessa, e quando a gente abre isso diante do Senhor, Deus ganha liberdade e autoridade dada por mim e por você, para que Ele venha e comece a trabalhar nessas áreas. Deus não tem autoridade sobre a tua vida em áreas que você não dá. E você entrega a autoridade através de confissão. Se com a tua boca confessares. O mundo espiritual se move em palavras. O mundo não foi formado porque Deus teve vontade. O mundo foi formado porque Deus falou. Por isso Satanás tenta travar a nossa boca. Se creres com o coração, mas confessares com a boca. Não adianta só aqui dentro. Tá bom, o Senhor conhece meu coração. Ele fala, eu conheço. Mas o inferno não conhece. E o inferno continua com uma chave na mão, amarrando áreas que o Espírito não pode entrar, porque você não abre a tua boca e confessa e abre para que o Espírito entre. Estou à porta e bato, quem abre é você. O Senhor conhece as coisas do teu coração, Ele sabe áreas que você não ama, Ele sabe lugares em que o Espírito do Senhor ainda não pode tocar, Ele sabe de natureza corrompida ainda, Ele e você. E por que Ele não vem se Ele é Deus? Porque sois deuses. É assim que Ele te chama, sois deuses. Você tem autoridade para dar voz e falar, haja luz sobre o meu coração. Haja luz sobre essas áreas da minha vida. Haja luz e que toda a terra veja, que todo mundo espiritual veja o que existe aqui. Para que o Pai comece a liberar o Espírito, para vir e começar a separar as águas da terra, e começar a formar e construir o que Ele precisa fazer dentro de você. Confesse isso diante do Senhor hoje, se ajoelhe.
aí, aqui, confessa diante dele que existem áreas da tua vida em que o amor não entrou, que eu ainda me porto por lei e por mandamento, que eu ainda sou escravo para cumprir, que eu ainda tenho que me acorrentar para ser submissa, porque não é minha natureza. Não é minha natureza. Eu estou debaixo de um jugo gigantesco para poder morrer pela minha esposa, porque não é a minha natureza. Um cliente meu esses dias conversando, ele não é cristão nem nada, e ele está trabalhando, ele casou e ele namora a esposa desde adolescente, e a gente começou a conversar no telefone, e ele me falando que ele se sentia injusto, e ele estava para destruir o casamento, que sentia injusto ele trabalhar, e depois que a filha nasceu, a mulher está trabalhando menos, porque eles trabalham junto, e eu tive que começar a falar com ele, e ministrar para ele, cara, mas é assim, e entenda o valor disso, entenda que a tua filha depois vai procurar um homem assim, do que você for, e eles arrumaram, ele me falou, esse tempo, tá, eu entendi, minha cabeça melhorou, depois, consegui colocar as coisas em ordem, tudo, mas para ele, era escravidão aceitar aquilo, era aceitar porque está escrito, você não vai conseguir, e vai passar a vida inteira caindo e pedindo perdão, e vai para o céu, mancando. A gente às vezes vê muito pouco poder em atitudes que Deus pede para a gente tomar. Eu estou para conversar com alguns aqui, para perguntar, mudou alguma coisa para você? Porque para mim tem coisas na minha vida que foi como tirar com a mão. Depois daquela semana que a gente fez aqui de libertação, foi como se te arrancasse com a mão. Eu falo, meu Deus, minha vida inteira eu pedia para Deus me matar porque eu não conseguia vencer, e foi só fazer isso e acabou? Ele falou, acabou. Acabou, não tenho mais nem vontade. Foi tudo embora. Ele falou, porque vocês entenderam algumas coisas que eram simples. É uma travinha. Mas enquanto você não tira, Satanás governa. E quando você tira, abre a tua boca e confessa e quebra as coisas lá de trás, acabou, foi embora, passou. Se era tão fácil, por que o senhor não fez? Ele falou, eu fiz. Seus pais é que não fizeram. Seus pais é que não ensinaram lá atrás, que não derrubaram os altares antigos. É só confessar, Senhor, Pedro, depois daquilo, profetiza, prega. 3.000, acho que 3.000 se converte na primeira pregação de Pedro. Olha, sabe o que ele fez? Ele confessou, eu não te amo, eu só gosto, me ajuda nisso aí, me ajuda, Senhor. Falou, agora eu posso fazer, Pedro, agora eu posso. Enquanto você ficava cantando para Deus e o mundo que você me amava mais que todo mundo, eu não podia fazer nada, porque você tem toda a autoridade sobre a terra que eu te dei. Essa terra, a autoridade é tua, profetiza sobre ela, abre a tua boca, confessa, Senhor, eu não amo a minha esposa, eu gosto muito dela, eu tenho afinidades com ela, ela me completa, ela me consola, ela me dá coisas que, ela sabe como me tocar, por isso eu me apaixonei por ela, mas o amor, o morrer por ela, o entender que ela é o propósito da minha vida, isso não existe em mim, eu nunca tive isso, eu nunca vi isso, Pai, está escrito, eu não sei fazer isso, me ajuda. Senhor, eu amo meu marido, eu obedeço ele que fala lá em casa, a última palavra é dele, e a última palavra às vezes é cala a boca, porque eu não paro de falar, e eu calo, nessa hora eu calo para a gente não agredir, mas amá-lo a ponto de ter prazer em saber o que ele quer que eu faça, amá-lo no sentido de desejar qual é a direção da nossa casa, amá-lo no sentido de pegar um caderno para, quando ele vier me falar, tem coisa na tua vida, eu falar, o que é? Me fala, porque você é a cabeça, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher, e eu entendo que vem daí, e Deus não vai vir aqui falar comigo, sem passar pela cabeça, Deus não quebra, então me fala, o que é que o Pai revelou a você sobre a minha vida? É isso. Não, mas você está falando que você não gosta de mim. Não, o que você está fazendo aqui? Eu morro por você. Se eu morro por você, como é que eu ia querer te machucar? Eu estou querendo o teu bem. Eu estou te revelando coisas que você não conhece no teu coração, e que o Pai revelou a mim. E por que ele não fala direto comigo? Ele não fala justamente para você aprender submissão. Que você diz que é submissa, mas não é. Onde você aprendeu a ser? Por acaso você cresceu assim? Você viu tua mãe sendo?
Isso não vem do DNA. De onde você acha que você aprendeu? Você não aprendeu, filha, e Deus está querendo te ensinar. Entenda, Ele não quer te ferir, Ele quer te ensinar. Só quando você olha para o teu marido, você acha que ele está com uma faca na mão querendo te cortar. E quer mesmo, Ele quer te circuncidar. Mas eu não consigo. Então hoje é dia para você falar: Senhor, esse amor, o ágape, ainda não está aqui. Não de forma plena. E eu sei que essa forma plena é num lugar de maturidade. Mas que só vai acontecer quando eu reconhecer: eu estou num caminho, Pai. Eu não amo como eu achei. Todas as vezes que meu marido ou minha esposa ou alguém me disse: você precisa arrumar isso, e eu disse com a minha boca: não preciso. Senhor, eu estou aqui para dizer que precisa mesmo. Porque o amor não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, mas eu sou isso. Eu não consigo morrer nem para os meus filhos. Eles me irritam, eu grito com eles e explodo com eles. Sabe por quê? Porque eu me relaciono com eles na base da troca. E quando eu acho que está injusto essa troca, eu explodo com eles. Não é amor. É filéu. É afinidade. É troca. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Eu não dou para os meus filhos porque eles devolvem para mim. Eu dou para eles porque o pai deu antes para mim. Então eu dou para eles. Eu não amo cada um na igreja porque eles mereceram, mas porque Deus me amou primeiro, e eu entendi o amor dele. Eu entendi que meu pecado não era menor que o dos outros. Eu entendi que o fato de eu nunca ter usado droga, de eu nunca ter vivido uma vida devassa de prostituição, isso não me faz melhor que ninguém. O Senhor me perdoou de uma forma, de me amou de uma forma, me amou de uma forma que eu não tenho direito de não amar os outros por achar que o pecado dele é maior que o meu. Que eu desejo que ela não tenha que passar por tudo que eu passei para aprender algumas coisas em Deus. Isso é o Pai. Minha filha vai desfrutar de heranças. E que alguém vai dizer: ela é filhinha de papai. É mesmo. Eu sou filhinho de papai. Do meu pai. E Ele me dá tudo que não vai me matar. Mas só vai acontecer, esse entendimento só vai ser natural dentro de você, quando você, com a autoridade que tem, abrir a boca e confessar, e destrancar áreas da tua vida e falar: Senhor, tem isso aqui mesmo. Nem com os meus próprios filhos eu consigo ter esse nível de paciência, e reconhecer, por mais doído que possa ser, é porque o meu amor é filéu, não é ágape. E esquece o conceito de amor que a gente tem na língua portuguesa. Estou falando do amor dito na Bíblia. Meu amor é filéu. Ele é baseado em sensações, em sentimentos, em emoções, em afinidades, em gostos. Não em uma decisão de dar a quem é de direito. Aos meus filhos, as ovelhas da igreja, a esposa, ao pai e à mãe, cada um dê o que é de direito. E não o que eu estou com vontade de dar. Eu dou honra a quem merece honra. A quem tem direito à honra, e não porque eu acho que conquistou algo comigo, e que me fez bem. Eu dou porque eu tenho que dar, porque é dele. Isso é ágape. Você confessa hoje diante do Senhor, querido. Se ajoelha, abre a tua boca. Por amor a ti, eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Deixo em teu altar.
servir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Queridos, a aliança do Senhor foi oferecida não por merecimento. Jesus senta na mesa com os discípulos e fala para eles: ó, tem um aqui que vai me trair, todo o resto vai embora, mas eu vou dar a ceia para vocês, porque eu estou dando essa aliança para vocês, porque eu amo vocês e não porque vocês merecem. Quando a igreja tira a ceia de alguém porque está em pecado, ela está dizendo que você ganha a ceia por merecimento, e não é merecimento, é graça. O que você vai fazer com esse pão na boca, Judas? O que você vai fazer quando você acabar de beber esse cálice? Eu não sei, é um direito seu. Mas o fato de você errar e de você escolher caminhos errados não muda o direito que você tem de conhecer o meu amor manifesto através dessa aliança. Você é Deus sobre tua vida. Enquanto o juízo do Senhor não vier, enquanto o Senhor não voltar, você tem autoridade sobre a tua vida. Mas eu vou dar a você o que é de direito. Meu marido não me trata bem, mas eu vou dar a ele o que eu devo a ele. E a Bíblia diz o que eu devo a ele. Minha esposa não me respeita, mas eu vou dar a ela o que eu devo a ela. E eu devo a vida a ela. Essa igreja vai cuspir em mim, vai gritar para que eu seja crucificado. Esse aqui vai me vender, aquele vai me trair, dizer que nunca me conheceu e nunca me viu na vida. Mas eu vou dar a eles o meu corpo e o meu sangue, porque não tem a ver com o merecimento dele, tem a ver com quem eu sou. E eu sou amor, manifesto através de uma aliança, que quando eu não manifesto lá fora, Satanás vai tomar ela e levantar uma bandeira em função do pecado, porque o mundo desconhece o amor, porque a igreja resolveu apresentar leis diante do mundo, porque apresentar o amor custa a tua morte, custa matar a tua carne. E vai chegar o dia, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus. Você não vai ouvir Deus antes de morrer. Isaac ouviu Abraão dizendo que ia matá-lo, não a Deus. Você ouviu o teu marido querendo te matar, não Deus. E depois que você permitir que ele te toque, não tem que tocar, aí você vai ouvir Deus dizendo: é isso mesmo. Eu estava fazendo isso na tua vida. Eu estava querendo te tocar há muito tempo. Nessa área que você luta há tanto tempo. Por isso, de tanto sobrenatural naquelas semanas que passaram antes da viagem, a partir da abertura da boca, de confissão de erros, de pecados, de confissão de pecados de gerações passadas, do que a gente desenterrou, de altares que Satanás tinha, de chaves que Satanás tinha na vida de muita gente. Nós vamos tomar a ceia hoje, querido, entendendo que isso é manifestação de amor. Isso é o amor do Pai. Jesus dando àqueles 12 o que eles precisavam, não o que eles mereciam, não o que eles queriam. E eles só entenderam isso quando receberam o Espírito Santo lá na frente. Eles entenderam todas as coisas. Eu renuncio o mundo.
pra te servir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu abro mão por amor a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Mas vai vir também, aí vem Eu essa. abro mão a ti. Eu renuncio o mundo só pra te servir. Eu sempre quis que na Bíblia tivesse mais de mostrando como Jesus era quando ele estava só com os discípulos. E não tem. E eu entendo que isso é proposital. Deus tratando e mostrando que a intimidade de Jesus com seus filhos era algo íntimo deles. Eu imagino Jesus andar descalço, igual eu. Jesus ficava sentado na terra, na grama. Que Jesus era simples de tudo. Que ele não tinha cerimônias para fazer as coisas, para fazer as pregações e os cultos. E que a igreja desconhece Jesus por causa disso. Porque os homens que falam em nome de Deus, eles se apresentam tão cheios de cerimônias e de formalidades, que isso impede a gente de conhecer a pessoa de Jesus. E a revelação que Deus quis dar de Jesus para nós, que Deus quis dar dele mesmo, do Pai para nós. Quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, ele fala, você está me vendo, você está vendo o Pai? Era de que o Pai era Pai. De que ele estava ensinando na mesa da ceia e João estava com a cabeça deitada no colo dele. Ele não estava falando, sentem aí agora, que agora é a hora do discurso. João com a cabeça encostada no ombro dele e ele falando, vocês vão me trair, vão me abandonar. Ele pregando com João na cabeça, com a cabeça no peito dele, igual eu prego, eu toco bateria com a Helena sentada do meu lado. Porque ele quer que a gente entenda que o ensinamento do Pai aconteça de uma forma tão natural e tão flui, sem peso, sem uma série de religiosidades e de regras estabelecidas. Isso é coisa para servo, não é coisa para filhos. A salvação, querido, é para servos e para filhos. Lá no Êxodo, a Bíblia diz, servos que estiverem em casa vão estar debaixo da mesma proteção do sangue na porta, mas eles não têm direito à herança. Uma igreja de servos que vai para o céu, como eu vi desde pequeno, mas que você não vê desfrutar de herança, que você não vê desfrutar de terra que emana leite e mel, de senhoras, de mulheres que eu conheci quando eu tinha 7, 8 anos, que esperavam uma promessa de Deus e estão com 70 esperando a mesma promessa. De mulheres que criaram os filhos dentro da igreja e hoje têm os filhos dentro da cadeia. E creem no mesmo Deus. E são profetas, mulheres de Deus. Então onde é que está o ponto? São servas. Não conseguem desfrutar de herança, mas vão para o céu. E muitos desses filhos na cadeia vão para o céu também. Porque a salvação, o sangue de Cristo, vale para servos e para filhos. Coma do pão, querido, e tome do cálice. Deixa eu ver aqui, lámpara. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua aliança, pelo teu sacrifício, Jesus, pela manifestação de amor, Pai amado. A Bíblia diz que ninguém tem amor maior que esse, dá a vida pelos amigos, dá a vida por aqueles, Pai amado, que a gente conhece, que a gente tem afinidade, aqueles que não têm vínculos com a gente, entregar a vida por esses, Pai. Esse foi a manifestação do teu amor, Jesus.
Nos ajuda a manifestar esse amor, Pai. Que as pessoas conheçam a Deus, Pai, pela aliança que o Senhor estabeleceu comigo, antes de conhecerem qualquer lei, Pai, qualquer proibição ou liberação. Que a nossa manifestação ao mundo seja pela Tua natureza e não pelo Teu livro de regras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua generosidade com essa casa e com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.